E aí, gurizada, tudo aulas? Vamos para mais uma aula de matemática básica. Eu sou o professor Maurício Fernando Hoff. Vamos falar agora de regra de três simples. Antes de mais nada, precisamos relembrar que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Quer dizer que elas crescem numa mesma razão. Como assim? Gasolina, quantidade de gasolina e o que eu pago. Cheguei no posto de gasolina, mandei botar 50 reais de gasolina. Num mundo perfeito, daria para pôr 50 litros. Se eu mandar colocar 100 reais, vai aumentar para 100 litros a quantidade que daria. Quer dizer que aqui dobrou. Está crescendo diretamente proporcional. Se eu mandasse por 25 reais, só iam caber 25 litros. Aqui diminuiu na metade, aqui diminuiu na metade. Isso quer dizer que a quantidade que eu pago e a quantidade de litros de gasolina são duas grandezas diretamente proporcionais, porque elas aumentam ou diminuem na mesma razão. Grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver um exemplo. Se eu estou aqui partindo de uma cidade A e vou até uma cidade B, a distância entre essas duas cidades é de 50 quilômetros. Se eu andar a 50 km por hora no meu carro, eu vou levar 1 hora para fazer essa distância. Então quer dizer que se eu andar a 50 km por hora, eu vou levar 1 hora para fazer 50 km. Agora eu vou provar para ti que essas grandezas são inversamente proporcionais. Velocidade e tempo. Por quê? Se eu dobrar a velocidade, eu vou andar a 100 km por hora, eu vou chegar mais rápido no meu destino. Se eu dobrei a velocidade, o tempo vai diminuir na razão inversa. Então vai ser a metade, 30 minutos. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, porque se uma dobra, a outra diminui na metade. Se uma triplica, a outra diminui na razão inversa e assim sucessivamente. Vamos ver um exemplo de continha. Se aparecer para ti assim, ó, em 5 horas, uma máquina produz 120 peças, sei lá, parafusos, 120 parafusos. Beleza? Em 8 horas, ela vai produzir quantos parafusos? X. Olha o que acontece. Vamos ver essa situação. Lembrando que as grandezas têm que ficar sempre uma embaixo da outra certinho. Hora embaixo de hora, peça embaixo de peça e o que tu for usar, quilômetro embaixo de quilômetro, tempo embaixo de tempo e assim sucessivamente. Vamos ver se essa aqui é uma regra de 3, diretamente ou inversamente proporcional. Eu vou aumentar o tempo de 5 para 8 horas. Vai aumentar ou diminuir a quantidade de peças produzidas? Vai aumentar. Quanto mais tempo, mais peça ela produz. Então, ela é diretamente proporcional. Porque aqui está aumentando, aqui vai aumentar também. Então, para resolver, é só fazer a continha de meios por extremos. Regra de 3 simples. Vamos lá. 5 vezes x, 5x. 8 vezes 120, 8 vezes 0 dá 0, 2 vezes 8 dá 16, sobe 1 vezes 8 é 8, 1 dá 9, 960. X igual a 960 dividido por 5. Vamos dividir. 960 por 5, o 5 cabe uma vez no 9, sobrou 4. O 5 cabe 9 vezes no 46, que dá 45. E cabe 2 vezes no 10, 192. Isso quer dizer o quê? Que em 8 horas, essa mesma máquina vai produzir 192 parafusos, ou peças, ou o que for. Beleza? Grandeza diretamente proporcional. Vamos a mais um exemplo. Se eu estava andando a 80 km por hora com meu carro, 80 km por hora, e fiz uma viagem em 14 horas. Levei 14 horas para chegar do ponto A até o ponto B. Certo? Se eu baixasse para 70 km por hora, quanto tempo a minha viagem levaria? Lembrando que a 80 km por hora eu faço a viagem em 14 horas. Se eu diminuir a velocidade, vai aumentar o tempo para eu chegar. Então aqui vai estar diminuindo, ó. Diminui de 80 para 70. Aqui vai aumentar
Tá certo? Bota as flechinhas sempre para o lado que cresce. Como aqui está diminuindo, então a minha pontinha eu pus para cima. Tá vendo que as flechinhas estão invertidas? Então isso são grandezas inversamente proporcionais. Inverte aquela grandeza. Tanto faz. Eu sempre inverto aqui a que está sem o número. Sem a letra, desculpa. Então aqui eu vou fazer 70 está para 80. Ó, inverti. E aí ela ficou no mesmo sentido da onde está a minha incógnita. 14 está para x. Agora é só resolver. Aqui eu posso simplificar os zeros. 7 vezes x, 7x. 8 vezes 14, 8 vezes 4 dá 32, sobe o 3. 1 vezes 8 dá 8, com 3 dá 11, 112. X igual a 112 dividido por 7. Vamos dividir o 112 por 7. O 7 cabe uma vez aqui. Vai sobrar 4, baixa o 2. Cabe 6 vezes 42, dá 0. Quer dizer, então, que o meu x é 16. Ou seja, quando eu ando a 80 km por hora, eu faço a viagem em 14 horas. Se eu andar a 70 km por hora, eu vou levar 16 horas para completar essa viagem, porque se trata de grandezas inversamente proporcionais. Beleza?